Oitavo ano, vamos para mais uma aula de matemática. O nosso assunto hoje é cálculo algébrico, tá? Vamos dar início ao estudo dos monômios e polinômios. O que é um monômio? Olha só, a gente vai começar vendo um exemplo aqui, certo? Vejamos aqui. Observe a seguir algumas planificações possíveis da superfície de um cubo cujas arestas medem x. Planificar um cubo é você pegar uma caixinha, por exemplo, e abri-la totalmente, colocar ela sobre uma mesa, né, sobre uma superfície, você passar a mão, né, ela está planificada, tá? Então tá aqui vários exemplos. Então a aresta é essa medida, né, qualquer uma dessas medidas aqui. E a medida vai medir, né, vai se chamar x, ou seja, eu não sei qual é a medida aqui, então eu coloquei o x para representar essa medida, tá? Aqui é x, aqui também, aqui e aqui, são 4 exemplos aqui. A medida do perímetro da planificação azul, que é essa daqui, perímetro é você contar, né, quanto mede, tá, todo o contorno da figura, isso é o perímetro. Se eu fosse construir uma cerca, né, em volta aqui, se isso aqui representasse um terreno e eu fosse cercar de tela, por exemplo, eu teria que saber quantos metros mede para mim comprar a tela no tamanho certo, né, fazer a cerca, tá certo? Isso é o perímetro. Então, o perímetro dessa figura aqui é 14 vezes o x. O x pode ser 2 metros, pode ser 1 metro, pode ser 50 centímetros, não sei. 14 vezes essa medida que eu não sei quem é, tá? A medida da área da planificação azul é representada por essa expressão: 6 vezes x ao quadrado. Agora aqui eu tô falando de área, tá? A área é eu saber quantos metros quadrados dá isso aqui. Então, notem que quantos quadradinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, né? 6 vezes o x ao quadrado, porque o x é a medida de um lado. O quadrado a gente já aprendeu que para saber o quadrado eu multiplico esse lado vezes esse, ou esse vezes esse, porque todos são do mesmo tamanho, é quadrado, né? X ao quadrado, ou seja, x vezes x, tá? Então a área é 6 vezes x ao quadrado. A medida do volume desse cubo, volume é você saber qual a capacidade que tem um vasilhame, né? Saber quanto cabe ali dentro, se é 1 litro, meio litro, 50 ml, entendeu? Então a medida do volume desse cubo, se preenchido completamente, é representada pela expressão x ao cubo, x elevado a 3, tá? Para calcular o volume a gente eleva o número ao cubo. Gente, expressões algébricas, como as destacadas acima, elas são exemplos de monômios, tá? Essa daqui, tá, 14x ou 6x ao quadrado e x ao cubo, são monômios. Por que que é monômio? Mono quer dizer um só, tá? Um só. Então a gente não tem soma aqui, eu não estou somando 14x mais 2x menos 5x. Se eu faço isso, aí já não é monômio, aí é polinômio. Poli, muitos monômios juntos, certo? Então, monômio é só uma expressão assim, uma multiplicação do número vezes uma letra. Tá aqui a definição. Monômio é toda expressão algébrica formada pela multiplicação entre o quê? Números e letras. Multiplicação, tá? Entre números e letras. Número vezes x ao quadrado, número vezes letra, certo? Aqui eu só tenho uma vez x ao cubo. Não deixa de ser uma multiplicação, tá? Número vezes letra, tá? Então, monômio é toda expressão algébrica formada pela multiplicação entre números e letras, em que as letras têm apenas números naturais como expoente, tá? Então, esses números aqui, eles vão ser sempre números naturais, não vai ser nenhum número negativo, ok? O expoente de monômios, certo? Olha só.
Um monômio é formado pelo coeficiente, que é a parte numérica. Então, toda vez que vocês ouvirem falar o que é o coeficiente do monômio, vocês já sabem, é a parte numérica, a parte de número aqui que multiplica a letra. Então, os números são chamados de coeficiente, tá? E a parte literal vem de letra, tá, pessoal? Então, a parte literal corresponde às variáveis com seus respectivos expoentes. Então, quando eu falo da parte literal, estou falando da letra juntamente com o seu expoente, tá? Letra com seu expoente. O expoente de x aqui no caso é 1. Letra, que é o x ao quadrado. Essa é a parte literal, tá? Que ela é chamada de variável. Por que é variável? Porque varia. O valor dela não é o mesmo. O x pode estar representando 1, 2, 3, 4, 5, não sei, qualquer número, tá? Vamos observar aqui um monômio. Aliás, observe alguns exemplos de monômios, tá? Temos 2 exemplos aqui. Vamos lá? O que é o coeficiente desse monômio? A parte numérica, menos 2, tá? Parte numérica, menos 2. O que é a parte literal? O x e o y elevado ao quadrado, tá? X, y ao quadrado é a parte numérica. Essa é a parte, aliás, é a parte de letra. Então, é a parte literal, certo? E aqui, 4, coeficiente 4. Não tem letra. Então, ela é sem parte literal. Não tem nenhuma letra, certo? O número 0, ele é chamado de monômio nulo. Nulo porque ele não tem nenhum valor, tá certo? Os monômios que têm a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes ou de termos semelhantes. Então, isso aqui é uma coisa que a gente deve guardar, porque a gente vai precisar muito, tá? Saber. Então, os monômios que têm a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes ou monômios ou termos semelhantes. Vejam esses exemplos. Ó, eu tenho aqui menos 2,7 xy ao quadrado. 5xy ao quadrado dividido por 3. Nota que o xy ao quadrado aqui, xy ao quadrado, são termos semelhantes, tá? Aqui também, ó, 9 vezes y ao quadrado vezes x. Note que só mudou de lugar, tá? Mas na multiplicação não importa trocar de lugar, tá? A troca dos fatores não altera o produto, certo? Então, o y ao quadrado não está aqui, y ao quadrado, x, só mudou a ordem. Então, esses são termos semelhantes ou monômios semelhantes, porque eles possuem a mesma parte literal. Mudou a parte numérica, o coeficiente mudou. Aqui é 9, aqui é 5, aqui está dividido por 3, aqui é menos 2/7, mas a parte literal é a mesma. Então, a gente analisa se 2, 3 ou mais monômios são semelhantes, se a parte numérica delas forem iguais, certo? Vamos agora ver como fazer adição e subtração de monômios, tá? Vamos lá, operações com monômios. A gente vai começar vendo como faz adição e subtração de monômios. Observe essa figura, tá? É um retângulo, tá? Que tem as medidas. Olha só, o comprimento é 6 até aqui. Daqui para cá, essa outra figura que tem o comprimento 2, tá? Ou pode ser largura, tanto faz, porque o comprimento, esse aqui tá maior no caso dessa figura aqui. E aqui é y, tá? Essa medida aqui é y. Se aqui é y, aqui também é, aqui também é. Se aqui é 2, aqui embaixo também é 2, se aqui é 6, aqui também é 6. Beleza, se eu quero saber a área dessa aqui, a gente já aprendeu lá na aula da semana passada, que para mim saber a área de um retângulo, basta eu multiplicar a base vezes, né, a altura ou a largura, tanto faz. Então, é 6 vezes y, eu tenho a área dessa figura aqui. E essa figura aqui, para mim saber a área dela, basta eu multiplicar 2 vezes isso aqui, que é a mesma isso, que é 2y. Então, 2 vezes y é a área dessa figura menor.
e 6 vezes y é a área da figura maior. Então, eu quero saber qual é a área das duas figuras juntas. Então, eu tenho que somar a área dessa figura maior com a área da figura menor. Como que vai ficar? A área é igual 6y mais 2y. Então, 6y mais 2y vai dar o quê? 8y. Ou seja, olha aqui, está explicando como que a gente faz, tá? Eu somo a parte numérica, tá? 6 mais 2, 8. A letra eu não sei qual é o valor, então vai ficar 8y é a área total das duas figuras juntas, certo? Então é assim que a gente procede para fazer uma adição e também a subtração de monômios. Eu somo, eu subtraio a parte numérica e conservo a letra, porque eu não sei qual é o valor da letra, tá? Então a gente fala adição algébrica de monômios, tá? Para efetuar uma adição algébrica de monômios semelhantes, tá? Os monômios têm que ser semelhantes. Se aqui fosse na hora de somar, tá? Os dois. Se um fosse x, o outro y, não tinha como eu somar. Eu só posso somar e subtrair se os termos forem semelhantes. Ou seja, a parte numérica tem que ser igualzinha para eu poder somar ou subtrair, tá bom, pessoal? Então, para efetuar uma adição algébrica de monômios semelhantes, adicionamos os coeficientes, que é a parte numérica, a gente já aprendeu que coeficiente é a parte numérica, de acordo com as propriedades das operações. A gente já sabe quais são as propriedades, como é que eu faço a soma de número positivo com negativo, enfim, com números racionais, operações com números racionais, tá? E conservamos a parte literal, ou seja, a parte literal a gente não mexe nela, a gente apenas conserva. Temos aqui mais exemplos, tá? Eu tenho aqui, ó, menos 2xy ao cubo, mais 4xy ao cubo, menos xy ao cubo dividido por 2, que é igual. Então, aqui, né? Viram que aqui tem uma fração? Se aqui tem uma fração, esses outros também tem que virar fração para poder eu fazer a soma ou a subtração. Então, foi feito aqui, né, a subtração, a soma e a subtração, e o resultado deu 3xy ao cubo sobre 2. Notem que a parte literal, que é das letras, são semelhantes, tá? Por isso nós podemos somar, subtrair e dividir aqui, tá? No caso aqui a gente não está dividindo, a gente só está somando as frações, mas a gente não fez a divisão, tá vendo? Conservou aqui. Aqui nós temos mais uma soma e subtração. 7y ao quadrado, y ao quadrado, mais 2,5xy ao quadrado, menos x ao quadrado, y ao quadrado, que é igual, aí tá aqui o resultado, tá? Notem um detalhe, aqui tá x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui tá x elevado a 1, y elevado a 2. Eu não posso somar esse aqui com esse. Eu posso somar esse termo aqui com esse, porque eles são iguais, tá vendo? A parte literal, x ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado. Eu tenho 7x ao quadrado, y ao quadrado, menos 1, vai sobrar quanto? 6x ao quadrado, y ao quadrado. E essa parte aqui, tem outro para me somar ou subtrair com ele? Não, eu só conservo ele aqui, ok? Então, eu só posso juntar os termos semelhantes, beleza? Então, é isso, gente. É assim que a gente faz a soma e a subtração de monômios.